O Dia do Biólogo é comemorado em 3 de setembro, portanto hoje, a data que coincide com o dia de sanção da lei que regulamentou essa profissão. O biólogo é um profissional que atua nos diversos campos da biologia, ou seja, em todas as áreas que envolvem o estudo da vida. A profissão tornou-se legal após a Lei no 6.684, em 3 de setembro de 1979, ter sido sancionada. Essa lei também criou o Conselho Federal de Biologia e os Conselhos Regionais. O Dia do Biólogo foi instituído exatamente na mesma data de criação dessa lei. Então, meus parabéns para todos os biólogos do meu imenso país. Vamos às perguntas de hoje, que vai da 405 a 412, voltando ao final do capítulo do sono e dos sonhos. É Cortino Carla. Ok, querida Angel, vamos para as perguntas desta terça-feira, 405. Frequentemente se vêem em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Podem cumprir-se para o espírito, se não se cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer que, durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria, e por conseguinte não se afasta jamais completamente das ideias. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar, àquilo que se vê, a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas, que conhecemos perfeitamente, praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? Em que absolutamente não pensam. Como o sabes? Seus espíritos podem visitar o teu, como o teu pode visitar os deles, e nem sempre sabes o que pensam. Além disso, frequentemente aplicais, a pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. Questão 407. É necessário o sono completo, para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem, ele aproveita, para se emancipar, todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Comentário de Kardec. É assim que o cochilar, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. 408. Parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente, e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? Sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É, às vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Questão 409. Muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia, ele se transporta e vê, e se o sono fosse completo, isso seria um sonho. 410. Tem-se às vezes, durante o sono ou cochilo, ideias que parecem muito boas, e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? São o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza, nesse momento, de mais amplas faculdades. Frequentemente, também, são conselhos dados por outros espíritos. 410-A. De que servem essas ideias ou esses conselhos, se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? Essas ideias pertencem, algumas vezes, mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo, mas o mais frequente é que se o corpo as esquece, o espírito as lembra, e a ideia volta no momento necessário, como uma inspiração do momento. 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Muitas vezes a pressente, e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem às vezes a própria morte com grande exatidão. Questão 412.
A atividade do espírito, durante o repouso ou o sono do corpo, pode fatigar a este? Sim, porque o espírito está ligado ao corpo, como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo, e pode produzir-lhe fadiga.